A bomba não estourou em um portal de fofoca qualquer, nem em uma conversa de esquina. Dessa vez, a explosão veio de dentro da própria família Fonseca. Um terremoto silencioso, mas devastador, que começou quando Margarete Serrão, mãe de Virgínia, descobriu algo que jamais esperava. A nova gravidez da filha não chegou até ela pelo carinho de uma conversa íntima, mas sim pelo barulho da mídia. E o detalhe mais doloroso: nem a própria filha, nem o genro abriram a boca para dividir essa notícia pessoalmente. Fontes próximas relatam que Margarete ficou em choque. Em uma roda de amigas, visivelmente magoada, deixou escapar o desabafo. Ela podia ter me falado: "Eu sou avó, né? Isso não se descobre pela internet." As palavras carregavam mágoa, mas também uma sensação de exclusão que, para quem sempre esteve no coração da vida da filha e dos netos, doeu como uma facada. O silêncio de Zé Felipe, então, foi visto quase como uma traição emocional. Durante as últimas visitas, ele teria feito cara de paisagem, sem dar uma pista sequer. Nenhum gesto, nenhum comentário, nenhum olhar que entregasse o segredo. Para uma família tão acostumada a viver de anúncios públicos, surpresas preparadas e grandes revelações compartilhadas, essa omissão pesou ainda mais. Quem convive de perto garante: Margarete não se incomoda com fama, não se incomoda com os holofotes. O que a feriu foi o lado humano da situação. Ela, que sempre esteve na linha de frente, nas festas, nos partos, nas descobertas dos netos, foi deixada de lado justamente em um dos momentos mais especiais. "Não é sobre fama, é sobre família", teria dito com os olhos marejados, reforçando que a dor não era por vaidade, mas por sentimento. E se engana quem pensa que o mal-estar começou agora. O relacionamento entre Margarete e Zé Felipe já vinha passando por turbulências. Há meses, rumores sobre uma possível crise no casamento de Virgínia ecoam pelas redes sociais. Embora nunca confirmada oficialmente, a separação chegou a ser pauta de portais, e os bastidores comentavam que havia tensão não apenas entre o casal, mas também dentro do círculo familiar. Agora, com a nova gravidez, velhas mágoas parecem ter sido reabertas. O que deveria ser motivo de celebração virou gatilho para ressentimentos guardados. O silêncio de Zé Felipe, então, foi visto quase como uma traição emocional. Durante as últimas visitas, ele teria feito cara de paisagem, sem dar uma pista sequer. Nenhum gesto, nenhum comentário, nenhum olhar que entregasse o segredo. Para uma família tão acostumada a viver de anúncios públicos, surpresas preparadas e grandes revelações compartilhadas, essa omissão pesou ainda mais. Quem convive de perto garante: Margarete não se incomoda com fama, não se incomoda com os holofotes. O que a feriu foi o lado humano da situação. Ela, que sempre esteve na linha de frente, nas festas, nos partos, nas descobertas dos netos, foi deixada de lado justamente em um dos momentos mais especiais. "Não é sobre fama, é sobre família", teria dito com os olhos marejados, reforçando que a dor não era por vaidade, mas por sentimento. E se engana quem pensa que o mal-estar começou agora. O relacionamento entre Margarete e Zé Felipe já vinha passando por turbulências. Há meses, rumores sobre uma possível crise no casamento de Virgínia ecoam pelas redes sociais. Embora nunca confirmada oficialmente, a separação chegou a ser pauta de portais e os bastidores comentavam que havia tensão não apenas entre o casal, mas também dentro do círculo familiar. Agora, com a nova gravidez, velhas mágoas parecem ter sido reabertas. O que deveria ser motivo de celebração virou gatilho para ressentimentos guardados. Amigas próximas de Margarete garantem que ela se sente cada vez mais afastada das decisões importantes. Nos anúncios anteriores, ela sempre era incluída, participava dos bastidores, ajudava nos preparativos e vibrava junto. Dessa vez, a sensação foi de desprezo. E claro, como tudo que envolve a família Fonseca, a história não ficou restrita às paredes de casa. Rapidamente, comentários começaram a circular pelas redes sociais. Alguns seguidores defendem o direito de privacidade do casal, alegando que nem tudo precisa ser compartilhado com todos de imediato. Mas uma outra parte, ainda maior, tomou as dores de Margarete e disparou críticas. Como assim a mãe não foi avisada antes? Isso não é sobre privacidade, é sobre respeito. O público ficou dividido e cada detalhe virou combustível para novas especulações. Vale lembrar que a relação de Virgínia com a própria mãe sempre foi vista como próxima.
Vídeos, posts e momentos em família mostravam Margarete como uma presença constante, apoiando a filha nos altos e baixos da vida. Por isso mesmo, o silêncio nessa ocasião soou tão ensurdecedor. E há quem aponte outro detalhe ainda mais polêmico. O casamento de Zé Felipe e Virgínia sempre foi um espetáculo midiático. Do pedido à festa, passando pelas gestações anteriores, tudo sempre ganhou espaço nas redes sociais. Por isso, o fato de a notícia da nova gravidez ter vazado primeiro para a mídia, antes mesmo da avó, gerou questionamentos. Estaria a família priorizando a exposição e esquecendo do laço íntimo? Nos bastidores, comenta-se também que a relação entre Margarete e o genro nunca foi exatamente tranquila. Sempre educada em público, claro, mas com atritos velados. Pessoas próximas afirmam que Margarete já se sentia desconfortável com algumas atitudes do cantor e que o silêncio dessa vez foi a gota d'água. Enquanto isso, Virgínia segue como se nada estivesse acontecendo. Nos stories aparece radiante, exibindo sorrisos, mostrando rotina, produtos e parcerias, sem dar brechas para que o público perceba a tempestade nos bastidores. Mas, como todos sabemos, a internet não perdoa. Prints, comparações e especulações pipocam em grupos e portais de fofoca. O clima de desconfiança aumenta ainda mais porque essa não é a primeira vez que situações familiares acabam vindo à tona de forma atravessada. Já houve momentos em que fãs desconfiaram de distanciamento, sumiços seletivos e até ausências em festas e comemorações. Agora, com a gravidez sendo revelada assim, a narrativa de família perfeita começa a ser questionada por mais gente. E como se não bastasse a questão da avó, rumores indicam que o próprio Leonardo, pai de Zé Felipe, também teria ficado sabendo da novidade por terceiros e não diretamente do casal. Se confirmado, isso poderia significar uma ruptura ainda maior dentro da família. Afinal, estamos falando de uma das famílias mais midiáticas do Brasil, que sempre cultivou a imagem de união e proximidade. Mas por trás dos filtros, a verdade pode ser bem diferente. A notícia da nova gravidez de Virgínia Fonseca, longe de ser uma celebração silenciosa e íntima, virou combustível para debates acalorados nas redes sociais. A repercussão foi imediata. Em poucas horas, fãs começaram a dividir a internet em dois grandes lados. Aqueles que defendem a escolha do casal e aqueles que se indignam com a maneira como Margarete Serrão, a avó, foi deixada de lado. No Twitter, hashtags como Respeita Margarete e Virgínia e Gestação ficaram entre os assuntos mais comentados. De um lado, frases como privacidade é um direito, até com a mãe. Do outro, críticas duras. Não é sobre fama, é sobre família. A mãe merecia respeito. O barulho foi tão grande que influenciadores começaram a opinar. Alguns mais próximos da família Fonseca tentaram apaziguar. Gente, a Virgínia deve ter tido seus motivos. Às vezes ela queria guardar para um momento especial. Outros, no entanto, bateram de frente. Se você é tão aberta para dividir com milhões de seguidores, por que não abrir primeiro com quem te deu a vida? Enquanto isso, nos bastidores, Margarete teria se fechado ainda mais. Amigas relatam que ela não tem atendido ligações da filha nos últimos dias. O silêncio virou resposta, e para muitos, esse é o sinal mais claro de que a relação pode estar abalada de forma séria. E não para por aí. O clima azedou também com o Zé Felipe. Internamente, a percepção é de que ele não moveu esforços para aproximar a sogra do casal nesse momento delicado. Pelo contrário, a imagem de cara de paisagem foi interpretada como frieza. Para quem já estava desconfiado das intenções dele, esse episódio veio como prova de que as mágoas não eram infundadas. No entanto, vale lembrar, não seria a primeira vez que questões familiares de famosos acabam em público. O diferencial aqui é que estamos falando de uma família que ao longo dos anos construiu a imagem de perfeição. O casal sempre foi sinônimo de alegria, parcerias, filhos sorridentes e rotina idealizada. Só que, por trás da câmera, a realidade pode estar bem distante do feed. A situação ficou ainda mais pesada quando fãs começaram a recuperar vídeos antigos de Virgínia com a mãe. Momentos de cumplicidade, lágrimas de emoção, risadas em família. E pensar que hoje ela escondeu a gravidez justamente dessa mãe tão presente, escreveu uma seguidora. Os comentários viralizaram, criando uma narrativa de traição emocional que só fortaleceu a imagem de Margarete como vítima nessa história. E claro, como não poderia deixar de ser, comparações começaram a surgir. Nas outras gestações, Margarete estava lado a lado, participava dos anúncios, sorria junto, vibrava. Agora, foi como se ela tivesse sido empurrada para fora do palco. Para os fãs, a mudança de postura é inexplicável.
Alguns especulam que tudo não passa de estratégia midiática. O casal estaria planejando um grande anúncio oficial com direito à publicidade, contratos e exclusividade para uma marca. Se for verdade, isso só reforça a percepção de que, para eles, o espetáculo vem antes da família. Enquanto isso, rumores também apontam que Leonardo, pai de Zé Felipe, também teria ficado igualmente excluídos. Se isso for confirmado, a rachadura dentro da família pode se tornar ainda mais visível. Afinal, estamos falando de um clã que sempre ocupou lugar de destaque não só na música, mas também no imaginário popular como símbolo de união e tradição. Mas, por trás dos filtros, a verdade pode ser bem diferente. A notícia da nova gravidez de Virgínia Fonseca, longe de ser uma celebração silenciosa e íntima, virou combustível para debates acalorados nas redes sociais. A repercussão foi imediata. Em poucas horas, fãs começaram a dividir a internet em dois grandes lados. Aqueles que defendem a escolha do casal e aqueles que se indignam com a maneira como Margarete Serrão, a avó, foi deixada de lado. No Twitter, hashtags como Respeita Margarete e Virgínia e Gestação ficaram entre os assuntos mais comentados.